A Diocese de Caxias do Sul nasceu do sonho e das mãos de muita gente. Ao longo desses 90 anos, muito suor escorreu pelo rosto de muitos padres, religiosos, religiosas, leigos e leigas. Uma igreja que nunca olhou só para si, mas ofereceu de si para cuidar do povo de Deus em tantos recantos do Brasil e em outras partes do mundo. Vem Dom Benedito e ele pensa assim: vou fazer um caminho missionário. Vou mandar padres para as missões. E está registrado em algum lugar aí que ele teria dito assim: se eles não quiserem, volto eu para as missões. E ele funda o PDC, Pro Deo Currimus, um organismo para organizar. E ali então tem uma lista enorme, muitos padres, religiosas, também alguns leigos. E foi maravilhoso esse trabalho. Quando em 1970, na década de 1970, a CNBB pedia para as igrejas do Sul, as dioceses do Sul do Brasil, que abrissem frentes missionárias, principalmente na região amazônica, que havia grande dificuldade de ter presença de padres da vida religiosa. Então, tinha como referência aquilo que a Diocese de Caxias do Sul já fazia, principalmente já na Bahia, mas depois no Centro-Oeste, em Goiás, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, depois no Pará, Rondônia. Então, a Diocese de Caxias do Sul era tomada como exemplo de uma diocese, de uma igreja que enviava missionários para a missão. Foi com certeza a base para o projeto das igrejas irmãs no Brasil, quando então mais à frente uma diocese do Sul se tornava oficialmente irmã de uma diocese missionária e havia os intercâmbios e os auxílios que permanecem até hoje. Um dos aspectos muito importantes que nós precisamos nos dar por conta é de que a igreja ela é peregrina e missionária por sua natureza, visto que ela tem a sua origem e o seu desígnio de Deus Pai, que é aquele que envia seu Filho Jesus na força do Espírito Santo. E aqui está também o mandato missionário de Jesus no Evangelho de Mateus. E a Diocese de Caxias ela tem uma história de missão muito significativa, bonita, porque ela soube assimilar este desígnio de Deus Pai. Deus que desce, o Filho que desce, o Espírito que desce e somos enviados em missão. Porque a missão, de certa forma, é a alma da igreja. Se a igreja não tiver missão, ela se enfraquece, ela vai morrendo. E quando uma igreja é missionária, ela reaviva, anima. Eu me lembro, eu entrei no seminário em 1973, o Seminário Aparecida aqui, que vinham seminaristas que iam fazer estágios e eles apresentavam para os seminaristas aqui, eram seminaristas maiores, faziam estágio de 1 mês, 2 meses e apresentavam para os menores essas experiências. E eu sempre dizia, quero ser um padre missionário. Isso me despertou o espírito missionário a partir do exemplo de outros. Teve uma repercussão muito grande a presença de padres em diferentes pontos importantes. Então, isto fortalecia também o espírito missionário, porque lá estava alguém que representava a Diocese de Caxias. Então, quando a gente andava pelo Brasil, eu que trabalhei na infância e adolescência missionária, a gente escutava: a Diocese de Caxias é uma diocese missionária. E falavam os nomes de padres que atuavam em diferentes lugares. Ficamos conhecidos no Brasil por esta dinâmica de abertura e de envio de padres às diferentes regiões. Talvez esses encargos, esses trabalhos de direção, de animação, eles vieram também pelo testemunho. E quando esses organismos, tanto a CNBB, Centro Cultural Missionário, as Pontifícias Obras Missionárias, tinham necessidade
de pessoas para servir nesses quadros, procuravam pessoas que tinham experiência. Tanto o padre João Panassolo, o padre Jaime Gusberti, seja eu, tivemos experiências missionárias. E nesses organismos, quando tem uma pessoa que já tem uma experiência, um testemunho missionário, entende melhor esse trabalho de animação, de articulação, de motivação. Eu acho que a Diocese de Caxias do Sul deu por muitos anos, também nesses serviços de organização e animação em nível de Igreja do Brasil, um exemplo de trabalho, de serviço, de dedicação. Vemos que Dom Benedito, ele não só apenas enviou os padres, mas uma das preocupações grandes de Dom Benedito era ajudar os padres que iriam ser enviados em missão. E então ele o que faz? Ele cria o Centro de Orientação Missionária, o CAM. Qual era o objetivo do Centro de Orientação Missionária? Era preparar os missionários, os padres, leigos e leigas, para irem em missão. Mas também, quando eles voltavam, também vinham e traziam os seus testemunhos de vida. Portanto, o Centro de Orientação Missionária teve um papel fundamental, foi criado em 1970 com este objetivo de acompanhar os missionários, dando a eles também uma reflexão sobre a realidade, depois os fundamentos bíblicos, teológicos da missão. E vinham pessoas de diferentes lugares, não só do Brasil, mas de toda a América Latina, que vinham também participar dos cursos aqui no Centro de Orientação Missionária. Foram momentos muito importantes na história. Também o Centro de Formação Missionária, aonde tinha de toda a América Latina representação, que vinham para estudar e para ter também elementos para continuar a missão. Tanto é que a nossa diocese era conhecida como a Diocese Missionária. Com Dom Benedito, os padres saíram para vários lugares, nós irmãos fomos longe também, fomos no Pará, fomos para Tocantins, aonde tinha mais necessidade. E foi um sinal lindo mesmo, porque eles diziam, vocês são da Diocese de Caxias? A Diocese de Caxias tem uma vivência missionária muito grande. Tenho presente que o Dom Benedito, junto com o Monsenhor Pandolfo, junto com a Magda, com um grupo de militantes leigos que trabalhavam à época, conseguiram inclusive recursos da Advênia, que deu o dinheiro para fazer grande parte dessa obra que está aqui do Centro de Pastoral. E o COM, ele se tornou uma referência de formação de missionários nessa visão transformadora. Eu quero lembrar aqui, evidentemente, a Caritas era uma força, mas eu quero lembrar aqui, por exemplo, os cursos do COM, que eram cursos que lançavam as pessoas para os pobres, para os que estavam quase que eu diria na periferia da vida, né? E acho que tínhamos boas organizações nesse sentido. E lembro, eu fiz um curso do COM ainda antes do Monsenhor Pandolfo, no tempo do Orestes, que era de orientação missionária. Eu não fui missionário
mas fiz alguns projetos missionários. Era uma igreja aqui em Caxias que se voltava para as missões. A Diocese de Caxias do Sul foi protagonista no trabalho com os povos nômades, na organização da saúde alternativa e na organização do trabalho cooperativo e associativo. Uma igreja preocupada com o social, formando homens e mulheres preocupados com a vida e os direitos do ser humano. Outro ramo muito importante foi o Padre Esquil, Padre Júlio, que trabalharam bastante na pastoral da agricultura mesmo, né? Dando condições, lutando por vida melhor. Também muitas de nós participamos disso. Ao longo da história, também foi marcante o Centro de Pesquisa em Direitos Humanos, nascido a partir de uma organização diocesana e de diversos grupos que procuravam dar proteção aos menos favorecidos. Veja, nós nascemos dentro da igreja, como Centro de Direitos Humanos, fomos nos tornando depois autônomos, fazendo um CNPJ institucional, mas sempre trabalhamos vinculado à instituição igreja, porque o princípio evangélico de transformação e de garantia de direitos faz parte da visão evangélica. E como Centro de Direitos Humanos, nós começamos trabalhando não só então nas violações de direitos do mundo do trabalho, mas também em outras áreas. E por isso o Padre Roque, como instituidor e organização do Centro de Direitos Humanos, aliás, devemos muito à sua força, à sua liderança. Uma igreja que sempre fez uma opção afetiva e efetiva pelas juventudes. Muitos foram os trabalhos realizados e que floresceram com a organização das escolas, das uniões de moços e moças católicas, da ação católica, as pastorais sociais e a pastoral da juventude. Atendendo a um pedido dos bispos do Brasil, a Diocese de Caxias do Sul continua sendo referência no trabalho e protagonismo das ações juvenis. Eu tenho um documento que prova isso, que ele nos apoiou como institucionalmente quando nós estávamos trabalhando na Juventude Estudantil Católica, por exemplo, os que estavam na JOC, que era a Juventude Operária, os que estavam na JUC, que era universitária, os que estavam na Juventude Agrária, todos nós tínhamos apoio institucional e nos defendiam, inclusive no período da ditadura. Penso que a igreja sempre teve uma preocupação muito grande com a juventude, desde quando ela olha pelo CELAM e põe como realmente uma opção preferencial pela juventude. E aí, quando começa essa opção preferencial pela juventude, a gente percebe que não é uma opção preferencial só de nome, mas é uma opção de fato. E nós falávamos muito e sempre falamos muito sobre a opção afetiva e efetiva, né? O afetivo é legalzinho, é bom, eu gosto do jovem aqui na igreja. E o efetivo é muito mais do que isso. Além de gostar, eu quero realmente que ele esteja aqui, eu quero valorizar ele, eu quero que ele esteja presente. Então, se percebe que ao longo do tempo, ao longo da história, a igreja vai fazendo esse passo. Ela sai de uma opção afetiva e entra, de fato, numa opção efetiva. Principalmente quando a CNBB reúne todos os seus bispos para pensar a juventude para o Brasil, e aí nasce o documento 85 e toda a história do setor juventude. Eu penso que a igreja, sim, ela faz essa mudança da opção afetiva para a efetiva. E aí junta as duas, né, com o documento 85, junta as duas linhas como opção afetiva e efetiva pela juventude. Bom, a história da evangelização da juventude, ela é perpassada assim por essas etapas, um momento muito forte de pastoral da juventude, vindo na esteira das conferências episcopais da América Latina, que já vinha na esteira do Vaticano II, também um momento em que surgiram movimentos e que trouxeram também uma outra vitalidade, um outro espírito. A diocese ela tem um papel muito importante nesse processo de evangelização da juventude. Primeiro, porque se a gente for analisar, a igreja precisa trabalhar em unidade, né? Então, não faria sentido os jovens trabalharem de uma forma diferente do que a igreja, do que a diocese diz. E a diocese como um todo, ela pode fornecer muitas ferramentas e também empoderar esses jovens. E é interessante porque lá no início,
você tinha ainda uma não compreensão do que era o setor juventude. Por quê? Porque lá no início se pensava, o setor juventude agora vem para terminar o pastoral X, a pastoral Y, o movimento tal, e agora vai ser tudo o setor juventude. Não é esse o objetivo do setor juventude, muito pelo contrário, é fortalecer a particularidade de cada um, mas ter um ponto de encontro. E aí quando se começa lá em 2000, antes dos anos 2010, aí se começa todo esse movimento de setor juventude, as primeiras reuniões e tal, então começam os primeiros embates também até chegar realmente na compreensão do que era o setor juventude. E aí 2011 vem o anúncio da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Temos 2 anos pela frente para organizar tudo. E a gente percebe que 2011 é um pouco a virada de chave. É aquele momento em que a gente vai olhando para a juventude, além de ser só o nosso movimento, além de ser só a nossa pastoral, além de ser só o nosso grupinho, não deixando de lado o nosso grupo, nossa pastoral, nosso movimento, mas olhamos além. A igreja é muito mais do que isso. E claro, quando a gente participa de uma Jornada Mundial da Juventude, a gente percebe realmente tudo isso, né? A gente percebe o mundo inteiro que se encontra com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo e que realmente vive a mesma fé. Então, eu penso que esta virada de chave foi muito importante para a compreensão do que é o setor juventude também. Hoje, o que a gente percebe que está mais forte é um trabalho de conjunto e que é um trabalho que tem que ser fortalecido, porque precisamos unir forças neste momento da história para conseguir também chegar a mais jovens e a mostrar o nosso rosto jovem na igreja. Isso é muito, muito importante. E um ponto que mostra o quanto a Diocese valorizou o setor juventude dentro desses anos foi ele estar incluído dentro do plano de pastoral. Dentro do plano de pastoral a gente tem acesso a muitas outras iniciativas e também recursos que vão ajudar a construir essa evangelização da juventude. O trabalho do setor ele é praticamente todo construído por leigos, né? Tirando o nosso padre assessor, mas todos são jovens que se colocaram no lugar de protagonismo e construíram toda essa história do setor juventude dentro da Diocese. Hoje a gente tem um setor muito organizado aqui dentro da Diocese que consegue abranger os mais de 140 grupos que a gente possui e fazer essa comunicação para que a gente trabalhe em unidade. A Caritas Diocesana é o rosto e o braço da caridade da Igreja Católica. Ao longo da história, tanto já se fez. Muitas vidas foram salvas, tantas famílias puderam buscar ajuda para o seu sustento. Mirando a promoção humana, a Caritas Diocesana busca fortalecer e criar parcerias para impulsionar o cuidado dos mais necessitados. O objetivo da Caritas é a assistência social. É a preocupação com a dignidade humana de cada um e de cada uma. Então a Caritas ela tem uma história linda na Igreja Católica e também na Diocese de Caxias do Sul. E dos planos de pastoral a gente lembra o mutirão de erradicação da fome e da miséria, as 2.000 ações em favor da vida. Nós lembramos que ali também nós organizávamos nenhuma comunidade sem o serviço da caridade organizada, a Caritas Diocesana. Então, tudo isso combinava para que houvesse ali aquela dimensão mais voltada para as questões sociais. Lembramos a Romaria do Trabalhador, provavelmente a última grande Romaria do Trabalhador do Estado. Na verdade, ela foi a penúltima, depois a última foi em Cruz Alta, mas a última grande Romaria dos Trabalhadores foi realizada aqui. E desta Romaria nasceu a necessidade de formarmos também as nossas lideranças na doutrina social da igreja, por isso nasceu a Escola de Fé e Política. Que muitas pessoas vieram fazer este curso e começaram a se comprometer com as lideranças da Igreja Católica, né? Também promovendo a vida, também realizando essa promoção humana entre todos. Eu lembro, lendo um pouco dessa história, que começou com as mulheres voluntárias que faziam parte das paróquias, né? Através da costura, onde as roupas, elas faziam toda a customização para depois serem doadas.
E também depois a questão da alimentação, de fazer chegar o alimento às pessoas que estavam com dificuldade. Nós podemos lembrar aqui da questão da economia solidária. A economia solidária, inclusive, já faz conferências, já é constituída a nível de diocese, a nível de Caxias, a nível de regional. Nós temos frutos de mulheres que se organizaram, por exemplo, as margaritas, né? Que elas fazem o sabão, fazem o sabonete, e hoje isso se tornou trabalho, renda e trabalho. Também destacamos aqui o projeto que foi realizado com a reciclagem, né? Os profissionais, as pessoas, onde se organizaram através das cooperativas, né? Então a Caritas foi fundamental para a organização das cooperativas dos recicladores. A Caritas, a partir de abril de 2024, está com esse compromisso. Um desejo muito grande do nosso bispo, Dom José, e de todo o clero, do recomeço, da retomada da Caritas. A Caritas, ela tem também esse objetivo de abraçar as pastorais sociais, porque uma complementa a outra. Então nós precisamos ter essa unidade de trabalho, porque a preocupação de todos, a primeira é a evangelização. A segunda é promover essas pessoas. Então, com a criança, com o adolescente, com o jovem, com as famílias, homens e mulheres, e com os idosos. E nós temos todas essas pastorais preocupadas com essas situações. Então, vamos unir forças na evangelização e na ação social para com todos. Hoje, na Diocese de Caxias do Sul, atuam diversas pastorais sociais no cuidado e valorização de quem mais precisa. A pastoral da criança, a pastoral da dignidade da mulher, a pastoral das pessoas em situação de rua, a pastoral carcerária, o centro de atendimento ao migrante, a pastoral do menor, a pastoral da educação, a comissão do ecumenismo, a comissão missionária, o conselho de leigos, a pastoral da saúde, a pastoral da pessoa idosa, a comissão pastoral da terra, a pátina e as comunidades eclesiais de base, dentre outras. Nós cuidamos, né, através da igreja, porque sempre a pastoral da criança, a sua base é a evangelização, fazendo visitas mensais, observando os indicadores de oportunidade de conquista e da saúde da criança, né? Então nós levamos isso, a gente nunca fala assim, o trabalho da pastoral da criança não é um trabalho, é uma missão que Jesus nos deu e aí, através da igreja. Então o nosso cuidado é levando orientações para as mãezinhas, fazendo os encaminhamentos quando necessários e acompanhando ao longo de visita mensal. Então a gente todos os meses tem o contato tanto com as mãezinhas quanto com as crianças. Por isso que na visita o importante é nós vermos a criança para observar como está indo o seu desenvolvimento. O nosso maior desejo como pastoral da criança é conseguirmos voluntárias para podermos atingirmos mais famílias, mais crianças, para levar vida em abundância para essas crianças e essas famílias. Toda vez que você deu para alguém que tinha sede um copo de água, para quem estava nu, você vestiu, para quem estava preso, fosse visitar. Então a igreja, mais do que nunca hoje, responde a este apelo aos mais necessitados. É o Evangelho de Jesus Cristo sendo levado nas ruas da nossa cidade através da pastoral das pessoas em situação de rua. Que a dignidade, o valor inalienável que tem todo ser humano seja preservado, que a vida seja cuidada desde a sua concepção até a morte natural. Já fazem 38 anos que existe na Diocese essa pastoral. E a gente continua cuidando dessas mulheres. Tá? O cuidado com elas é muito importante e a gente é como um instrumento assim da presença de Deus no meio dessas mulheres. A gente segue aquilo que Jesus nos ensina lá. Então, Jesus deixou as 99 e foi atrás de uma que estava perdida. Então, a pastoral tenta fazer mais ou menos a mesma coisa, seguir aquilo que Jesus fez no Evangelho da Ovelha Perdida. A gente segue, de repente, aquela que mais está precisando de amor, de carinho,
né? Por parte, a gente é a presença de Jesus junto delas. Então a gente espera que ainda, a gente nunca perde a esperança, a gente quer que continue esse trabalho da pastoral e que cada vez mais a gente consiga, nós não, mas Deus, resgatar a dignidade de todas essas mulheres. Com um olhar apurado para o cuidado espiritual do povo de Deus, sem descurar a missão social da Igreja, os movimentos eclesiais são importantes na transmissão e no cultivo da fé. Homens e mulheres, sal da terra e luz do mundo, para formar discípulos missionários. Sem a ligação da diocese com o movimento não teria continuidade. Então, a importância da Igreja para o movimento de Emaús e para todos os movimentos é essa continuidade que o jovem que participa do curso depois possa dar sequência nessa caminhada de fé, através das formações, através até propriamente dos espaços físicos que a diocese proporciona para o movimento. Através dessa evangelização dos jovens em Emaús, a caminhada continua principalmente na igreja. E a igreja somos todos nós. Os missionários de Emaús estão presentes em diversas partes da nossa diocese. Movimentos pastorais, diaconato e diversas outras comunidades pastorais. Os movimentos, então, contribuem com um papel muito importante em evangelizar na nossa diocese em Caxias do Sul. Quando a gente olha para dentro das paróquias, os movimentos estão lá com força total nos pilares, né, dos serviços, nas comunidades, na oração, na formação. E essa caminhada começa lá, quando as pessoas, as famílias, os jovens, as crianças ingressam nos movimentos, que são convidados, né, a anúncio da boa nova de Jesus Cristo. E aí eles são convidados a ter uma caminhada, uma proposta de vida com Deus e com as comunidades. A diocese tem um cuidado todo especial com os movimentos, sendo que mensalmente se reúnem para formações, trocas de experiências e boas práticas, para que todos caminhem na mesma direção com a igreja. A diocese colabora com os movimentos e eu falo em específico com o movimento do Chamar, que é esse Chamar que colabora com a terceira idade. A diocese nos oferece sacerdotes para bem celebrarmos esses nossos retiros com relação aos participantes. A diocese também nos estimula para que cada vez mais busquemos aqueles que estão necessitados de retiros e também aqueles que mais precisam encontrar Jesus. Entre os movimentos que atuam na Diocese de Caxias do Sul estão a Renovação Carismática Católica, o Cenáculo de Maria, o Emaús, o Movimento de Casais Jovens, o Chamar, o Cursilho, as equipes de Nossa Senhora, o Curso de Liderança Juvenil, o Opus Dei, o Movimento Um Só Coração, a Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas, a Lareira, o Encontro de Casais com Cristo, os Focolares, o Movimento Sentinelas, a Comunidade Oásis e a Comunidade Rainha da Paz. E também temos a riqueza aqui da vida consagrada, nas suas várias expressões. Nós somos consagrados pelo batismo, todos como discípulos missionários de Jesus. Mas a vida consagrada, ela é uma vocação especial, para uma missão especial. Tem uma nova consagração em vista dessa missão. Eu acho que naquilo que nós tínhamos, uma igreja de comunhão, uma igreja de participação, uma igreja em saída, uma igreja, portanto, de missão, eu comungo com este ideal. Comungo com o ideal que o Papa Francisco nos coloca de uma igreja em saída, de uma igreja presente, de uma igreja hospital de campanha, de uma igreja que possa sentir a realidade do seu povo e com o seu povo se solidarizar, anunciando o Evangelho, lutando pela grande causa do Reino de Deus. Eu penso que este é o caminho que nós vamos trilhando enquanto igreja. Nascida do sonho dos descendentes dos imigrantes italianos, levada à frente por tantas culturas, a Diocese de Caxias do Sul é um retrato histórico que se expressa de diversas formas, no cuidado com os pequeninos do Senhor, na evangelização e promoção humana, mas também na beleza da arte e cultura de um povo de muitos traços, vozes e jeitos.